Boa noite, sejam bem-vindos à minha conversa entre amigos. Hoje vai ser com o meu querido amigo Érico Feitosa, que espero que entre em live aqui a qualquer momento. Olá, Dilson, boa noite. Olá, professor, boa noite. Muito boa noite a todos e obrigada pela vossa presença. Érico Feitosa, estamos à tua espera. A tua internet tem que aguentar, professor, está bem? Por amor de Deus. Boa noite, Marisa. Ele já está aqui? Onde é que ele está? Que eu não o vi. Ah, pois está! Ei, meu querido Érico, como estás? Érico, estou à tua espera, já te fiz o convite. Olá, meu querido, como estás? Tudo bem? Eu também, e tu também? Não, bom. O áudio Fantástico, tá bom? está ótimo, está tudo perfeito. Também me ouves bem? Oi? Ouves-me bem? O Sim, áudio está sim. bom? Tá bom, Ótimo. tá bom. Olha, muito obrigada, muito, Eu que muito agradeço. obrigada por estares a fazer esta live comigo. E para quem não te conhece, quem é o Érico Feitosa? Bom, eu me chamo Eric Feitosa, sou de Aracaju, Sergipe, do Nordeste do Brasil. E comecei a postar de forma recreativa e aos poucos E como é que... Uhum. fui entendendo o funcionamento das apostas e percebi que eu era lucrativo nisso. E aí, de uma diversão, de brincadeira com os amigos, passou a ser uma renda auxiliar, comecei a colocar no meu dia a dia as apostas, até que chegou um momento que as apostas passaram a me dar mais lucro do que o meu antigo emprego, né? Então, foi Uhum. no final do ano passado, eu decidi me profissionalizar. Uhum. E é isso, eu sou formado em pedagogia, sou pedagogo Boa. e trabalhei muitos anos na área da comunicação. Eu era editor de um portal local, de um site local de notícias. Uhum. E sempre fui apaixonado por futebol e conheci as apostas através dos amigos. Fantástico. E aí Olha, casou. tu sabes que eu descobri agora, há pouco tempo, há muito pouco tempo, que nós fizemos na mesma altura o curso do Danilo, nós somos a mesma turma, Na sabias? quarta, eu acho que é quarta, né? Quarta? Quarta ou quinta, sim, para aí, sei que é É. quarta turma, sim. E eu quando ouvi, eu disse, ai, como é que é engraçado, porque É, não fazia ideia que nós tínhamos feito a mesma turma aos dois. Ah, e sabia. como é que tu eras, como é que tu eras apostador, como é que era o Érico Feitosa, o apostador que era recreativo? Também fazias múltiplas, também fazias esses disparates todos? Raquel, deu uma cortada. Você poderia repetir? Ok. Estava-te a perguntar como é que era o Érico Feitosa quando era apostador recreativo. Se tu fazias múltiplas, tu Ah, fazias essas maluquices todas, experimentavas bancas, sabias fazer isso tudo. eu fazia. Eu só vou mandar aqui no Telegram para o pessoal seguir a gente. Ou no, Ok. pronto, já mandei. É, eu. Bom, eu comecei com múltiplas, né? Acho que a múltipla é a grande porta de entrada dos apostadores. E eu comecei também a partir das bancas físicas aqui no Ok. Brasil. Uhum. Né, que é um tema bem legal de se abordar, bem interessante, porque enfim, virou uma febre no Nordeste, e os amigos apresentaram, e eu comecei só com múltiplas. Depois eu depois eu
fui largando as múltiplas, mas como método principal, né? Continuava fazendo múltiplas, fui entendendo a ideia de jogar, de apostar em um único jogo e, enfim, mas fui conciliando, sempre fazendo algumas múltiplas, tentando dar aquela arriscada para ganhar, apostar pouco para ganhar muito. Mercados alternativos, né? Cartão, mercado de gols, o que você imaginar do mercado alternativo que um apostador recreativo gosta. Mas assim, mas logo logo eu fui me disciplinando bastante, entendendo a lógica do funcionamento ao longo prazo, mesmo não me profissionalizando, mesmo de forma recreativa ainda. Mas com certeza eu fiz todas as bobagens possíveis, a gente As fez. bancas físicas, aqui em Portugal, eu acho que o mais parecido é o placar, mas é uma coisa que aqui a banca física é um placar que pertence à Santa Casa de Misericórdia e está ligado ao Estado. Aí as bancas físicas não estão ligadas a nada, não é? Isto pode ser, eu posso chegar, abrir uma banca, recebo o dinheiro das apostas, fecho a banca, eu vou-me embora e não pago a ninguém. É mais ou menos isso, não Justamente. é? É o risco. É isso. As bancas físicas aqui são ilegais. Elas Ilegais mesmo. derivam, elas derivam do jogo do bicho, né? Então, Ah, geralmente, quem no início, né, quem tinha o jogo do bicho aqui no Brasil, viu o nicho do mercado e, né, se aproveitou da oportunidade. isso. Mas é Uhum. isso, né? Então, nas esquinas tinham as maquininhas, né? O pessoal chama de cambista. Ok. E aí você ia lá, apostava por WhatsApp, mandava para o cambista, eu ia lá presencialmente e fazia. Então isso foi uma febre. Então todas as esquinas tinha maquininha, tinha cambista, teve um período que foi bem Mas forte mesmo. as odds eram baixinhas, não é? Como aqui no placar, aqui no placar É, as odds são muito altas. a É, não é? tendência é imensa de odds mais baixas, né? Então geralmente eles copiam de casas europeias como a Sporting Betting aqui, né? Que é bem popular. Como Geralmente eles suspeito e essas copiam. coisas. Eles copiam dessas casas, Ok. geralmente. Ahm, Deixa-me só dizer aqui a toda a gente, quem quiser fazer perguntas ao Érico Feitosa é só escrever e que depois eu transmito as perguntas. Agora, aquela pergunta para 1 milhão de euros. Como é que alguém consegue ser lucrativo na Série B? Porque eu tento perceber as equipas da Série B, aquilo é uma loucura. Diz-me como é que tu dominas a Série B? Porque é Série bingo. Ser bingo, né? Então, esse ano eu tive uma bad run terrível esse mês de julho, e me deixou quase aí no 0 a 0 esse ano, né? Então, eu estou buscando o lucro novamente. A bad run foi geral, foi A, foi B, foi C, foi tudo. Me Sim, deu eu também já me tenho. deu uma tratorada pesada, assim, né? Mas acumulando os números dos outros anos, é a minha série mais lucrativa. É a série B. Eu atribuo, assim, a lógica de entender o nível de equilíbrio dos times, né? Então, não é nem, né, quando eu vou fazer os meus power rankings e vou entender a força de Uhum. cada time, existe um nível de equilíbrio muito grande. E aí, é, alguns detalhes são muito importantes na Série B. Desfalques é muito importante. Então, se você entender a lógica, a importância daquele jogador no esquema tático do time, o ritmo de jogos é muito repetitivo, assim, é jogo de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias. Então, você entender né, o preparo físico de cada time é importante, o mando de campo. Então, os elementos da tática, os equilibrados, muito equilibrados. Então, é preciso entender os detalhes para poder achar valor, né? E eu também Pois, acho que tem alguma coisa a ver também por não ter tanto especialista assim na Série B, né, do Brasil.
Uhum. Então, acaba sobrando um pouquinho de valor para quem estuda minimamente a Série B. Né? Tem esse estigma da Série Bingo, então muitos profissionais já não gostam de trabalhar com a Série B. E aí acaba, quanto menos profissionais, acaba sobrando um pouquinho de valor para quem consegue se dedicar à, à, à competição, né? Como é o meu caso. Eu estudo os mínimos detalhes que são imaginados da Série B, eu estudo todos os times, todos os elencos, todos os jogadores. Né? Cada partida eu tento entender como foi o desempenho dos times, então eu me dedico bastante a essa série. É como eu com a terceira divisão portuguesa, que é quase acima da distrital, o Campeonato Nacional de Séniores. É um campeonato onde os oddmakers não têm muita informação e eu vou ao pormenor de ler os jornais regionais para perceber as informações sobre aquelas equipas, porque estamos a falar de equipas muito pequeninas e de campeonatos que são muito over, mas que pode descambar um jogo de um momento para o outro. Eu acho que é um bocado comparado com a Série B, porque a Série B também, aquilo ou não dá golos ou então há um disparate de golos, que aquilo é uma coisa maluca, não é? E isso é muito interessante. Eu tenho aqui já tenho perguntas para ti, vou já fazer aqui a primeira, que é Tá do bom? PRP Castilho, que diz assim, a minha pergunta é o que é que ele acha do despedimento do Diniz do Flu? Se ele se ele foi extremista demais no estilo de jogo que levou ao desfecho final. Ora, grande pergunta. Legal. Eu estou lendo aqui. Eu escrevi sobre isso hoje lá no meu canal. Eu acho, eu acho o Diniz um treinador inovador no futebol brasileiro. Tá? Ele tem um estilo de pensar futebol muito diferente, de posse de bola, de pressão alta, tudo mais. Uhum. Então, eu estava até lendo um artigo hoje de um comentarista de futebol bem famoso aqui, não sei se você conhece, ele se chama PVC, trabalha na Fox. Sim, já quem é que é, E sim. ele estava relembrando que essa semana os manda-chuvas do Fluminense cobraram que o Fluminense toca a bola demais e não cria chances de gol. E, contraditoriamente, o Fernando Diniz foi demitido após um jogo que o time dele deu 33 finalizações a gol. Já, Né? isso Então, é. são coisas da vida. Né? Então, não tem nada a ver o que o diretor do Fluminense falou. O que Estava a acontece é falar, que sim. o que acontece é que o time do Fluminense ele tem uma debilidade técnica muito grande no seu conjunto. O time passa por crise interna financeira bem terrível. E carece de jogadores de força no elenco em todas as posições. Assim, né? Tem jogadores como o Ganso, né, que é muito famoso, tem Pedro, que é um atacante fantástico, mas ele ainda não engrenou após cirurgia no joelho, ele teve um ligamento cruzado, rompimento do ligamento cruzado. Então tem Uhum. bons valores, mas precisa de um elenco encorpado. Durante o ano perdeu muitos jogadores. Então Pois. E acabou supostamente. acabou ficando nas costas da meninada dos jovens do Fluminense. Uhum. E, e aí, com o acumulado das derrotas, com um sistema defensivo muito frágil, né, são ônus Uhum. do estilo de jogo do Fernando. Né, ele deixa, os times dele são defensivamente frágeis, geralmente, principalmente se não tiver bons defensores, é o caso do Fluminense. Então, por exemplo, Renato Gaúcho, treinador do Grêmio, quando ele adota um esquema extremamente ofensivo, ele simplesmente tem Kahneman e Jeromel lá atrás. Então, são jogadores de nível mundial Claro. que Muito sustenta todo aguentam. o sistema Claro, defensivo do time, mesmo claro, sem claro. a proteção geral dos outros jogadores. O E Fluminense o não tem Fluminense isso, não né? tem isso. E Pois, também isso é. não tinha um goleiro. Uhum. Estás aí, agora está. Tua net está um bocado cortada. Estás-me a ouvir? Eric. Agora estás-me a ouvir outra vez? Estás-me a ouvir? É que foi abaixo a tua net. Sim, estás aqui outra vez.
Então Olha, são a problemas, Marisa, sim, são problemas crônicos do time que casou com sim. as debilidades do treinador, né? Mas eu acho que hoje, para o Fluminense, um treinador mais Uhum. pragmático é melhor, porque é um time que está em crise, é um time que está com baixa confiança e precisa fechar a casinha ali no fundo para depois ver o que acontece. Precisa primeiro parar de perder para depois ver o que acontece. Então, eu acho que Parar chegou a a hora dele. sangria, não é? É, Pois, claro. O Sérgio Freitas, boa noite, Sérgio. O Sérgio vai estar comigo aqui daqui a 2 semanas. Diz que parece que o diretor do Flu não entende nada de futebol. Pois é capaz. A Marisa, eu vi para aqui uma pergunta da Marisa, a perguntar se o fator casa na Série B era importante ou nem tanto. é, O mando é de muito casa. importante, muito importante. Eu considero bastante o fator casa, inclusive o nível de desempenho dos times também muda bastante quando joga em casa, joga fora. A ideia de jogar de forma defensiva fora de casa é muito comum aqui na Série B, então os times vão fechadinho mesmo para tentar trazer um ponto, pelo menos um ponto, e isso muda bastante a cultura do Sim. o fator casa influencia Uhum. demais e muda os times geralmente Ok. mudam o estilo de jogo. Estão aqui também aqui com uma questão da Série B, que é as equipas que fazem deslocações longas não vão de avião e às vezes vão de autocarros por falta de verbas. Isso é real? Não, não. O que acontece é o seguinte, ó, tem muito time na Série B, tem alguns times que são de cidades do interior. Então, o que acontece? O avião só chega numa determinada cidade e próxima e tem que pegar o ônibus, né? Já estou a perceber. Bem mais Ah, desgastantes não do que fazem a outras. viagem toda de... Isso. Mas, por exemplo, o Brasil de Pelotas, né, que é um dos times da Série B. Então o pessoal Uhum. né, se desgasta um pouco mais. Mas não vejo, não vejo a logística como um grande. Assim, o Brasil é imenso, né? Claro que desgasta, mas essa questão não vejo como um grande problema, não, no geral. Fantástico. Olha, diz-me uma coisa. Quando tu tens os teus scouts a trabalharem para ti, não é? E é muito importante ter scouts para te alimentarem com as informações que tu tens depois para fazer as tuas análises. Eu também tenho os meus e sei o quanto é que é importante nós termos uma equipa por trás de nós para nos ajudar. Aprendi isso contigo, porque depois tu me deste essa luz e essa visão. Até que ponto é que um scout para ti é o teu apoio ou o teu pilar na tua análise? Até que ponto é que ele tem peso na tua análise de uma equipe? Veja, no meu caso, onde é Uhum. que os scouts trabalham comigo especificamente? É no pós-jogo, tá? Então, basicamente, os scouts me entregam um resumo do que foi determinada partida. Uhum. Então, basicamente, assim, ó, eu trabalho com os scouts nos campeonatos estaduais, na Série C e na Série D. A Série A e Série B e os campeonatos estaduais grandes sou eu mesmo que faço o pós-jogo Ok. dos times. Então, Uhum. nesses campeonatos específicos, todo o pós-jogo está na mão dos meus scouts. Então, é muito raro eu fazer uma análise pós-jogo, né? Muito raro Ok. mesmo. Mas também Uhum. tem um ponto importante. A gente passou muitos meses treinando nessa análise. Claro. Então, hoje a equipe que está comigo é uma equipe de extrema confiança que entende o jeito que eu gosto que se analise um jogo. Né? A gente ainda faz alguns encontros, a gente ainda faz alguns ajustes, mas é bem mínimo mesmo, assim.
Então, fica nesse ponto do pós-jogo que é um elemento fundamental, porque o pós-jogo, além de validar a análise geral, né, se o Power Rank está indo bem mesmo, se tem algum descompasso na minha leitura geral, né, então, aí no próprio análise de desempenho mesmo. Né, então, essa parte de análise de desempenho do time, nessas competições, são os scouts que fazem também. E aí a gente registra tudo, é tudo sistematizado e a gente tem uma ideia geral, né, das fases dos times, de alta, de baixa, jogando em casa, jogando fora. Então, são fundamentais. Fantástico. Diz-me uma coisa, falaste agora no Power Ranking, aqui para muitos dos nossos seguidores, que estão-nos agora aqui a ver, tu fazes tu vês o Power Ranking, começas a fazer o teu Power Ranking ao final de quantas jornadas de ter começado um campeonato? Você pode repetir? Estás aí? Já estás Aí eu aí, a tua net caiu. Desculpa, tu percebeste a minha pergunta do entendi. Power Ranking? Entendi. Ó, eu costumo dar uma atualizada nele de 15 em 15 dias. Tá? Geralmente 2 ou 3 rodadas. Com essa Uhum. parada da Copa América, principalmente aí na Série A e na Série B, eu estou dando uma olhada nele basicamente rodada após rodada para entender se tem pequenos ajustes para fazer, nada muito radical, pequenos mesmo, Uhum. porque os times costumam mudar bastante o estilo de jogo. Os- Tá me A tua trollando hoje. internet está completamente. Vai abaixo e vai Sim, acima. nossa. É, acontece. Já estou a perceber como é que tu fazes o teu Power Ranking. Há muitas oscilações na Série B, não? No Power Ranking? Sim, sim. Posso dar um exemplo? Sim, claro, agradeço. É uma oscilação que teve muito grande agora, uma oscilação tática. Foi o Uhum. Figueirense, por exemplo. Tá? O Figueirense, para mim, era uma das principais equipes da Série B, mesmo sem estar no G4, mesmo sem estar, né, exercendo essa superioridade na questão dos pontos. Porém, o problema interno, né, financeiro, a crise tremenda do Figueirense, foi para dentro de campo. E aí meu Power Rank uma tive que ir ajustando, ajustando. Hoje eu já considero o Figueira aí um time mediano na Série B. Não é descartável, não é Uhum. Z4, não é rebaixamento, mas é uma oscilação bem grande assim, né? Então, Ok. isso foi pós-Copa, eu tive que pegar com o andar da carruagem essa queda do Figueirense. E então existem algumas oscilações mais bruscas, mas existem também oscilações graduais, assim. Então, por exemplo, Ok. o Cuiabá, né, que é um time muito bem treinado, eu consegui pegar a evolução do Cuiabá também com o passar dos tempos, né? Então, hoje eu já conceituo o Cuiabá como uma equipe muito, né, com uma força muito maior do que eu conceituava algum tempo atrás. Uhum. Então, eu preciso ajustar, né? Então, Ok. é vivo. Interessante. Eu costumo dizer que um Power Rank ele é vivo, porque se a gente É deixar ele verdade. estático, Isso é verdade. a gente não acompanha a É, mudança dos times, né? mesmo. É muito importante. Estão aqui a perguntar se fazes o ranking separado das equipas para jogos em casa e para jogos fora, ou se fazes só um ranking geral. Eu faço só um Power Rank. Não vejo problema em quem faz separado, mas eu só tenho E um também Power só fazes Rank. um. E eu tenho um negocinho que eu chamo que apelidei de índice de desempenho, né? Então, Uhum. eu tenho um índice de desempenho em casa e um índice de E desempenho fora. fora de casa. E a partir Uhum. desses índices eu dou bônus ou dou descontos para o meu Power Rank único, né? Então, eu não tenho dois Uhum. Power Ranks, eu só tenho um, mas eu considero o fator casa e o fator fora, não só por fator casa e fora aleatoriamente, mas pelo histórico de desempenho, né?
Agora, outra pergunta. O que é que tu achas do nosso JJ aí no Flamengo? O Jorge Jesus. É, eu sou flamenguista também, né? Eu torço pro Sergipe, aqui, o Ok. time, né, o Clube Esportivo Sergipe, mas nacionalmente também eu torço pro Flamengo. Eu acho muito interessante. Eu acho que ele vem para contribuir com a evolução do futebol brasileiro. É um cara que tem, né, ideias diferentes do comum, do senso comum aqui, né, da média dos técnicos brasileiros. Está num processo interessantíssimo de renovação. Sim. Antigamente era, né, o treinador com a prancheta que distribuía colete, aquela coisão do paizão, né? Uhum. O pessoal brinca até que o Filipão é um pouco assim, mas se engana, o Filipão tem uma equipe muito forte por trás dele. Ele não Uhum. é aquele cara que a gente imagina que seja, né? E Sim. eu acho que o Jorge Jesus vem junto com o Sampaoli, junto com o Diniz, que, né, foi demitido, Roger Machado, são novos valores do futebol que estão no Uhum. futebol brasileiro que eu acho que só tem a evoluir, assim. Sabes que Então, hoje o um que dos mais me meus. assustou, por exemplo, no Flamengo do Jorge Jesus é a fome de vitória e de fazer gol. Impressionante. Sim. Ele quer que o time ataque o tempo Uhum. inteiro, o tempo inteiro. Então isso não é comum aqui, Pois, sabe? é Isso verdade. não é comum. Aqui é 1-0 e fechou a casinha. Pois o problema é esse mesmo. Hoje estava um dos meus seguidores a dizer que eu com o Flamengo é sempre BTTS, porque é sempre a mesma. Porque a equipa, eu conheço Jorge Jesus aqui, não é? Claro que eu sou benfiquista e ele foi treinador do Benfica. O Benfica atacava, atacava, atacava e às vezes ele não se importava de ganhar por 10 se, perder, se lhes marcassem 9. Desde que ele marcasse 10 gols estava bom. E então é um problema, e eu acho que isso vai acontecer muito bem com o Flamengo, aliás, já acontece. Para Já. mim, quando o Flamengo joga, é sempre ambas marcam, porque o Flamengo vai sempre sofrer um golo. Mas é um treinador que vai, para mim, na altura em quando eu soube que ele ia para o Brasil, eu achei logo que ele ia abanar muito a estrutura do futebol brasileiro, porque e também vou-te lançar agora a pergunta: porquê é que tu achas que no Brasil os treinadores duram tão pouco tempo? Eu fico doida, mudam os treinadores, o treinador não faz, é como cá na Europa, que faz 3 épocas, 2 épocas, não, passar 3 meses não deu resultado, vai-te embora. Porquê que isso acontece? É uma cultura. É uma cultura da gestão do futebol brasileiro. É uma gestão que geralmente é muito pressionada, influenciável pelo conjunto das torcidas. Então, é uma cultura que está muito forte no nosso futebol. Então, o cara não conseguiu dar resultado, é pressão da torcida, é pressão da imprensa, é pressão da gestão e os trabalhos não dão continuidade. Assim, Pois é, porque 3, 4 meses é muito pouco para dar uma continuidade a um trabalho. é, mas aí não tem conversa, tem que mostrar resultado, essa é a cultura. Né? Então, por exemplo, o Diniz ficou 8 meses, eu não sei como. Para mim foi um milagre, eu não sei como ele não caiu antes, né? Então, é muito pra você ter noção, o time que eu torço, que é o Sergipe. Se minha memória não falha, a gente teve 4 treinadores em 6 meses. 4. 4? 4. 4? Se colocar os interinos, eu acho que aumenta. Então não tem continuidade os trabalhos, sabe? Nos clubes menores, isso ainda é pior. A troca ainda é mais constante. Não tinha, não tinha a noção que era uma coisa assim tão. Ainda é pior do que né, a imprensa mundial vê só, né, os times da elite, mas nos clubes menores é uma troca-troca de treinador impressionante. Não veio o Meu resultado, Deus, não tem essa. que maluquice. Pois isso é O mesmo muito Felipe estranho. colocou aqui, ó, brasileiro é imediatista. Tem essa cultura do imediatismo mesmo, né? É o Uhum. resultadismo que a gente chama, né? Se não tiver resultado, Pois, não tem, não, vai andar.
A Marisa está aqui a perguntar-te se tu avalias o ranking das equipas como um ranking contínuo ou se é para ou se é para campeonatos separadamente. Tu separas É, isso. é assim, eu uso um mecanismo muito parecido com a ideia do índice de desempenho. Então, por exemplo, agora vai ter Grêmio e Palmeiras na Libertadores, tá? Uhum. O meu Power Rank geral do Grêmio, ele, né, eu considero todas as competições que o Grêmio faz. Mas só que é muito nítido a evolução do Grêmio nos campeonatos de mata-mata, né? Copa do Brasil, Libertadores, é nítido, é evolução técnica, é evolução tática, o espírito, né, de vitória, né, a mentalidade do time é outra. Então, eu parto de um power rank geral, mas eu sei que quando o Grêmio joga uma competição de mata-mata, eu preciso dar bônus para aquilo ali, sabe? Existe uma evolução geral do time. Eu posso me apoiar tanto em estatísticas, né, as estatísticas das Copas em relação ao desempenho do Grêmio são muito superiores, ou posso me apoiar também nas próprias análises de desempenho. Então, eu sei que isso existe, essa evolução existe. Então, eu parto de um power rank único, mas eu não posso me prender nele para todas as competições, porque eu sei que tem mudanças em relação à postura dos times e até a próprio desempenho. Deu para E é entender? verdade que, sim, perfeitamente. E é verdade que a Copa dos Libertadores dá um prémio maior do que o campeonato. Raquel, eu Disseram não. isto, eu fiquei. Achei tão Ah, estranho como é que as equipas. Olha o Frazão, boa noite, Frazão, o nosso querido amigo. Está quase a chegar também a vez dele. Frazão trabalha comigo. Eu A sei, já gente vamos falar trabalha sobre junto. isso. Já vamos falar sobre o vosso projeto, porque eu acho fantástico. Estava-te a dizer, tu sabes alguma coisa disto, da Libertadores ter um prémio maior? Aqui no Brasil tem um negócio, no mínimo, curioso. O prêmio da Copa do Brasil é multimilionário. A sério? Isso é mesmo Sério. verdade? É muito. Eu não sei dizer para você de cabeça, mas é muito dinheiro, muito, 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 muito. Por isso que os times abandonam os campeonatos, as ligas Já estou a perceber. e focam na Copa do Brasil. A Libertadores tem aumentado gradativamente a sua premiação, mas aqui no nosso continente, no Brasil, tem aí, Breno, 50 milhões, 55 a 50 milhões a 55 Copa do quase, Brasil. pois. É muito É uma dinheiro. loucura. Pois é. Por isso que por isso que os times vão focar integralmente, quem pode, né, quem tem Toma. condições, na Uhum. Copa, porque lá é onde está o orçamento do time do ano que vem. Então, Ok. Já estou a perceber. financeiramente é mais rentável focar nas Copas. E a Libertadores tem uma questão cultural aqui no Brasil e na América do Sul, que é um torneio que, mesmo que a premiação não chegue a esse nível, mas tem aumentado nos últimos anos, mas aqui todo mundo quer ganhar a Libertadores. É preferível ganhar a Libertadores do que qualquer outra competição, porque dá status Olha, não sei se aqui, estás a ó. ouvir, está para aqui o meu gato a miar. O meu gato anda aqui a miar, feito doido. Está aqui uma Ó, o pergunta Breno também que colocou diz aqui, ó. assim, Libertadores 72 milhões. Então, nos últimos anos isso se aumentou absurdamente, as sabe? equipas deixam de estar focadas no campeonato para começar é mais importante taças e as copas do que o próprio campeonato, não é? Isso é muito É, estranho. eu imagino que seja estranho para vocês, né? Porque geralmente as Para mim Copas aí os times jogam com os times reservas, né? Com as equipes reservas. exatamente, é que Aqui é é o contrário. completamente ao contrário. Exatamente. Aqui nas É por isso ligas que o time vai reserva e nas Copas vai com força máxima. quando eu comecei a perceber, eu pensei assim, mas está tudo maluco, ok? Aqui nas copas
Mas vai tudo na reserva. Aqui no Brasil não, vão com os times principais e depois do campeonato que nós aqui vai tudo em força, não vai, não com times mistos. É uma cultura completamente diferente daquilo que, para mim, todos os dias eu aprendo no Brasil, porque é um mundo completamente à parte do futebol. Eu sempre fui apaixonada pelo futebol brasileiro, porém agora, ao dia de hoje, já não é um futebol competitivo. A nível da seleção, há equipas que eu gosto muito de ver jogar, porém a seleção brasileira, eu antes era apaixonada, hoje já não. Epá, eu acho que tenho que me obrigar a ver um jogo da seleção brasileira, mas é porque eu acho que perdeu o encanto. Eu não sei se tens a mesma opinião a nível de seleção, já não há aquele encanto que havia há 5 anos ou 6 anos atrás, já estamos a falar há muitos anos, estou a falar de há 5 anos atrás, é uma seleção que é completamente diferente de hoje. Tens essa opinião também? Também. Eu acho que, de forma geral, Raquel, eu acho que teve uma evolução mundial do futebol. E uma evolução técnica e tática. E o Brasil acabou ficando ali no G8, né? Então, na época que a gente tinha uma disparidade técnica imensa, era muito visível. O nosso ataque era Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Adriano, Romário. Então, eram jogadores assim de outro planeta, né? Então, depois aconteceu um nivelamento das seleções que, de fato, o futebol brasileiro já não é tão destacado assim em relação aos demais, com certeza. Mas eu gosto do Tite, eu sou defensor do Tite, tá? Eu acho que Sou. ele é completamente doido. Às vezes eu acho que ele faz umas coisas um bocado estranhas, mas está bem. Eh, eu já nada me espanta do futebol brasileiro, por isso para mim está tudo bem. Olha, estou aqui a perguntar se é recomendado apostar só por estatísticas e retrospecto. Grande pergunta. É, assim, eu me apoio bastante em estatísticas, eu gosto. Mas a estatística, ela é que nem um, primeiro, a estatística é a expressão de um jogo, tá? Você precisa entender, ali aquele número, ela expressa o que aconteceu em determinado jogo. Assim como no próprio jogo, você precisa saber ler as estatísticas, tá? Aquele número, ele precisa estar inserido dentro de um contexto. Ou então ele precisa ser lido a partir de um ponto de vista que, né, ele tenha mais utilidade do que de outro ponto de vista. Então, às vezes as pessoas pensam que é só juntar um bocado de número e você vai achar valor em alguma pique ou vai descobrir se o time vai ganhar, não vai. Eu gosto de me apoiar em estatísticas, né, para ter uma leitura geral da forma de jogo daquele time, acho válido, mas só nisso eu acho que a gente fica muito preso, fica muito limitado, mas eu sou completamente a favor ao uso das estatísticas para dar uma noção geral de como aquele time se comportou durante o campeonato, se comporta. Então, por exemplo, o Bragantino. Todo mundo sabe que o Bragantino, a Série B, né, que a gente começou falando. Sim, Todo sim, mundo claro. sabe que o Bragantino é um time fortíssimo. Tá? Isso é consenso. Tá, mas o que é a estatística mostra disso? Por exemplo, né, o Bragantino é o time que mais finaliza certo na competição. Tá? E é o que menos sofre finalização certa na competição. Então, a tendência desse time é fazer muitos gols e levar poucos gols. É um time extremamente vencedor. Então, veja, eu posso fazer a leitura de forma subjetiva da força ofensiva e defensiva do Bragantino e posso fazer essa leitura de forma objetiva a partir das estatísticas. Então, você precisa fazer uma misturada sobre o uso da estatística e o uso
da sua leitura subjetiva das coisas, mas eu gosto muito mesmo de me apoiar nos dados, porque, não em todos, mas nos dados que me permitem fazer uma leitura geral do jogo. Eu também uso e também me baseio o meu estudo também em estatística e para mim também é importante analisar alguns factos ao olho da matemática. Está aqui outra pergunta espetacular. Diz assim, boa noite, nos campeonatos brasileiros, como geralmente a tendência é under, achas rentável no longo prazo apostar em 0,5 HT? Grande pergunta. Eu não, eu não costumo muito fazer esse tipo de aposta. Inclusive, eu faço na minha banca pessoal mais under HT do que over HT. Às vezes as casas me dão -1 HT, aí eu vou sem medo. E tu vai lá? Aposto bastante. Faço bastante under 1 HT ou under 0,75 HT. Eu gosto de fazer isso com minha banca pessoal porque eu não tenho, né, tanta confiança para botar esse método para fora ainda não, mas de vez em quando eu uso. Mas assim, eu não tenho tanta especialidade assim, Raquel, no OVHT. Eu sei que tem gente que se dedica bastante a isso. Eu prefiro fazer apostas no jogo completo. Então, o meu índice de apostas no HT é muito reduzido. Eu acho que não chega nem a 5% das minhas apostas. É muito menos, 3%, 2%. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar desse tipo de aposta, não. Mas eu sei que tem gente que é muito bom nisso. Eu sou apaixonada pelo 0,5 HT Né? e 70 e tal por cento das minhas apostas é no primeiro tempo. Mas não aposto no campeonato brasileiro. Deus me livre! Não mesmo. Não acho que o campeonato brasileiro seja um campeonato para apostar em 0,5 HT. Olha, diz-me agora uma questão. Fala-me do teu projeto que tens com o Frazão e com o PET, certo? Certo. A gente tem um projeto chamado Time Aposta Brasil, que a gente se juntou para formar um time de tipsters e oferecer um serviço de Pix. Então, basicamente aí, né, eu trabalho com as ligas brasileiras, o Frazão no mercado asiático, o Frazão com as ligas europeias no mercado asiático, e o PET trabalha com as ligas asiáticas no mercado asiático e as ligas brasileiras menores no mercado europeu. Então, basicamente a gente juntou aí nossas histórias, nosso conhecimento para oferecer num serviço só. Você é tipster também, você sabe que nesse mundo é difícil vender serviço de Pix, né? Então, a gente tentou deixar um produto mais plural, mais atrativo, para conseguir, né, vender e ter alguns clientes para a gente poder comercializar o nosso trabalho, né? E é basicamente isso, assim, a gente está completando 2 meses, estamos só começando, né? Então tem muita história para construir ainda. São excelentes pessoas, são excelentes profissionais e eu desejo de coração mesmo que vocês tenham um sucesso enorme porque vocês merecem mesmo. Está aqui um amigo teu, eu digo amigo porque conheço de certeza há mais tempo, diz assim, fala para a galera que você desde a época dos videogames já anotava todas as estatísticas do seu time. O resultado disso era títulos e mais títulos em cima da galera. A sério, tu fazias isso? Eu já anotava tudo. Eu era... meus times no videogame, quando eu jogava bastante, né, eu conhecia bastante todos os atributos dos jogadores, né, eu conhecia bem, então eu posicionava eles
Eu era bom mesmo no videogame. O Braninho, meu amigo de infância, sofreu muito comigo aí. Hoje em dia eu não jogo mais, eu jogo bem pouquinho. Acredito que sim, E que ele tenha sofrido. eu, Olha, diz-me eu uma jogava coisa, há uma muito Futebol Manager também. Joguei muito Ai, no Championship. eu adoro, eu ainda jogo, ainda tenho no meu computador. Não tenho muito tempo, mas eu tenho cá. O 2018 está ali. Tenho aqui no computador a jogar, mas pronto, eu gosto todos os anos de ter lá, vou lá um bocadinho e eu adoro jogar esse jogo. Olha, e o que é que tu já tens uma opinião formada sobre a legalização das apostas no Brasil? Eu, assim, Ainda não. não tenho porque é um tema muito complexo e completamente alheio à minha realidade. Uhum. Eu tive a oportunidade fantástica de participar de uma palestra no Betmaster sobre a regulamentação em Portugal. Caramba, me fugiu o nome do rapaz agora. Mas o cara é bom pra caramba, ele é amigo do Danilo Pereira. E ele passou um cenário muito complexo para os apostadores aí em Portugal. É horrível. É, né? E aí, assim, a ideia geral que eu tenho de regulamentação é essa de Portugal, que ele passou alguns exemplos também da Inglaterra, então foi uma palestra bem interessante. Uhum. Então não tenho ideia, assim. O bom é que vai abrir portas, né? Vai abrir portas no mercado geral, né? No mercado geral das apostas. Já está abrindo, né? Então a maioria dos times da Série A, da Série B já tem contratos de patrocínios com casas de apostas. Patrocínio. Então vai aumentar absurdamente. A questão que eu fico em cima, né, eu fico sem saber me posicionar, espero que funcione, é como será para o apostador, né? Se vai ser bom para as casas, se vai ser bom para o governo. A questão é como é que vai ficar em relação ao apostador. Pois, Para mim ainda é uma incógnita, sabe, aí Raquel? nós temos também. Eu tenho a ideia geral de como funciona em Portugal e sei que é bem terrível para os apostadores aí. Uhum. Não, Marisa, não foi o Paulo Rebelo que foi à Betmasters. Não é esse, não foi o Paulo Rebelo. Mas como aqui a perguntar se tinha sido o Paulo Rebelo, mas não. Ah, olha, e queria que, para finalizar, eu gostava que tu desse aqui alguns conselhos aos apostadores recreativos e quem é que se está a começar agora nas apostas. Porque eu acho que todos nós, todos os dias, nós dizemos aos nossos seguidores o recado, não é? E tentamos indicar-lhes o caminho. Eu acho que os 3% que o Danilo fala é quase isso, acho que é só 3% é que ouvem realmente aquilo que nós dizemos. Mas eu quero acreditar que nós conseguimos passar uma mensagem para, para as pessoas serem melhores e serem lucrativas a longo prazo. Qual é que é a mensagem que tu queres deixar aqui aos nossos seguidores? É, a primeira coisa que eu acho que é preciso entender é que é difícil. Quando você sabe o tamanho da dificuldade, você entende o tamanho do preparo que você tem que ter para superar aquela dificuldade. Então você não vai para uma guerra, você não vai para uma guerra num- de caça, né, com uma arminha miudinha. Você precisa ter caças para poder competir. Então esse é o primeiro ponto. Você precisa saber que é muito complexo, que é muito difícil e que você precisa estudar muito, né? Você precisa superar as casas de aposta e você precisa superar um conjunto de apostadores que vai estar competindo com você dentro do mercado. Então, eu acho que um pilar de um bom apostador é o estudo. Você precisa estudar para ser melhor do que a média. Então, você precisa ser melhor do que a média. Então, essa é a dica que eu dou, porque isso vai abrir todas as portas, né? Então, você tem que se dedicar imensamente aos estudos. Você precisa estudar o funcionamento do mercado de apostas, você precisa estudar os mercados
específicos das apostas e você precisa estudar o esporte que você quer apostar, né? Então, eu costumo dizer que você precisa ser, por exemplo, futebol. Você não adianta entender só do futebol. Você precisa entender do mercado. Então, você tem duas frentes de estudo para poder caminhar. Você precisa entender o esporte e você precisa entender as apostas. Então, é um estudo duplo e que lá na frente você vai casar e esse casamento é o que vai permitir um apostador ser lucrativo ou não. Então, eu acho que a dica é estude, 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 porque só assim você vai conseguir ir abrindo caminho e subindo as escadas desse mundo complexo que é o mundo das apostas, mas muito gratificante e dá sim para ser lucrativo no longo prazo, que a gente fala. Né? E essa questão é uma questão de que nós batalhamos muito, o professor, o Frazão, o Danilo, eu, falamos muito que é difícil e às vezes parece que as pessoas ou não nos levam a sério ou acham que nós queremos dificultar que é para não termos concorrentes, vá. As pessoas não gostam de ouvir que é difícil. Também tens essa noção? Não, é que assim, eu acho que no mundo das apostas tem muitos vendedores de ilusão. E vendem que é fácil e que apresentam números absurdos e tal. Só que é muito complexo, é muito difícil. Então, mas assim, eu acho que não tem grandes problemas achar que é fácil. O problema é achar que é fácil, errar e continuar achando que é fácil. Se a pessoa acha que é fácil, perde dinheiro e vai evoluindo, não tem problema. Acho que são os caminhos da vida. Mas o problema é se continuar se iludindo com o passar do tempo. E continuar a perder. Sim, é verdade. Isso também acho que sim. Continuar a iludir-se e perder é mau. Acho que é o pior dos cenários. Também. Olha, estamos a chegar a uma hora e o Instagram Passou vai rápido, não foi? cortar. É verdade, passa tão rápido. Esta hora que eu tenho com vocês passa sempre a voar. Eu quero te agradecer muito do coração esta hora que tu Eu que agradeço. disponibilizaste para falar comigo. Muito obrigada e obrigada por estares na minha vida e por estares na minha caminhada, porque és um ser humano fantástico. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Eu que agradeço. Assim, eu gosto pra caramba do seu trabalho. A gente se conhece há pouco tempo. E desejo todo o sucesso do mundo para você, que a gente possa se encontrar mais vezes, né? Tanto digitalmente, talvez presencialmente algum dia. E sucesso na sua caminhada. E que precisar de mim para qualquer coisa, eu estarei à disposição. Eu chatei sempre quando eu tenho dúvidas, sabes como é que é? Abraços, meu querido, obrigada. Obrigado. Tchau, adeus, obrigada, Tchau. adeus, tchau, tchau. Amém.